Oi, gente, eu sou a Brenda, sou estudante do curso de Ciências, licenciatura da Universidade Federal de São Paulo, e junto com a minha colega Juliana, vamos ilustrar para vocês um experimento intitulado Corrosão, que é um pré-requisito da disciplina Prática Pedagógica de Química 1, ministrada pela professora doutora Simone Martorano. Bom, primeiramente, gostaria de introduzir aqui com vocês o conceito de corrosão. Eu trouxe duas imagens para ilustrar aqui, como vocês podem ver. A corrosão, ela consiste na deteriorização de materiais, nesse caso aqui, metais, né? Que pode ser tanto pela ação química ou eletroquímica do meio em que esses materiais eles estão. E pode estar associada ou não a esforços mecânicos também. Esse processo de corrosão, na maioria das vezes, ele está relacionado com uma ação química que é chamada de oxirredução. Então, o que é essa oxirredução? A oxirredução, ela é um processo em que um material, no caso um metal, ele sofre a oxidação, que é a perca de elétrons, e o outro sofre a redução, que é, no caso, o ganho de elétrons. Aqui eu trouxe para vocês um esquema, que é um exemplo de uma reação de oxirredução no ferro. Aqui, inicialmente, o ferro ele está com a carga neutra, zero. Quando ele reage com o oxigênio, no final da reação, o NOx dele, que é a carga, ele vai de 0 para mais 3. Ou seja, ele perdeu 3 elétrons. Então, ele oxidou. Por sua vez, aqui, o oxigênio, quando ele reage com o ferro, inicialmente, a carga dele também é zero, neutra. Mas, no final da reação, a carga diminui. De 0, ele vai para menos 2. Ou seja, ganhou 2 elétrons o oxigênio. Se ele ganhou 2 elétrons e o NOx dele, que é a carga, diminuiu, ele reduziu. Ocorreu aqui, com o oxigênio, uma redução. Então, numa reação, quando está ocorrendo uma oxidação, necessariamente ocorre também uma redução. Por isso que a gente chama de oxirredução, porque uma depende da outra para acontecer. A oxidação, gente, ela se dá através do contato do metais com agentes oxidantes, que são a água e o oxigênio. O NaCl, que é o cloreto de sódio, que é mais comumente utilizado por nós aqui, o sal de cozinha, em contato com a umidade e a água, ele pode também acelerar o processo de oxidação. Por exemplo, eu estou aqui na praia, em Caraguá. Aqui, a maresia, ela costuma corroer bastante os metais. Por quê? Por conta da presença de sal. Esse sal entrando em contato com o oxigênio e com a umidade, com a água, ele acaba ocasionando também esse processo de oxirredução. E agora a gente vai estar ilustrando para vocês o procedimento experimental. Numere todos os tubos de 1 a 6 com a caneta esferográfica. Agora, corte o barbante em 6 pedaços pequenos de aproximadamente 20 centímetros e amarre-os em cada um dos 6 pregos. Insira os pregos com os barbantes amarrados em cada um dos 6 tubos, de forma que consiga retirá-los pelo barbante facilmente. No primeiro tubo, adicione a água comum de torneira. No segundo tubo, adicione o óleo de cozinha. No terceiro tubo, adicione água de torneira e sal. No quarto tubo, adicione o sabão líquido. No quinto tubo, adicione a água destilada. Deixe o sexto tubo somente com um prego amarrado ao barbante, sem inserir nenhum líquido. Agora vamos às observações. Anote o aspecto dos pregos, dos líquidos e das soluções inicialmente. Deixe por um período de 7 dias em repouso e, após esses dias, observe novamente o aspecto dos líquidos, soluções e dos pregos, anotando todas as mudanças que houveram.
Bom, gente, para um resultado eficiente mesmo, tem que esperar os 7 dias, mas aqui a gente trouxe um resultado de 5 dias para vocês, que já começou a surgir algumas alterações. Com a água, a gente começa a ver que ele deu uma corroída um pouquinho. Com o óleo, o prego ele permaneceu intacto, ou seja, não houve corrosão. Por quê? Porque o óleo ele impediu que o oxigênio se ligasse com o ferro. Agora, com o sal adicionado à água, como o sal acelera o processo de oxidação, a gente pode perceber que ele oxidou mais em relação ao tubo somente com a água. O sabão líquido quase não houve corrosão. A água destilada, em comparação com a água normal, houve menor corrosão porque ela não tem as propriedades da água normal de torneira. O ar também corroeu um pouco já esse prego. E aqui é o resultado final durante esse período de 5 dias, né? Como eu disse anteriormente, para uma melhor eficácia tem que esperar o período de 7 dias, né? Porque ainda falta 2 dias, ainda tem muita coisa aí para corroer e para acontecer. E isso, gente, muito obrigada a todos.